Por falar nessa pressão popular, nesse anseio, a PEC da anistia. Ave Maria. Uniu o PT de Lula e o PL de Bolsonaro. Tá bem? Situação e oposição, que juntas poderiam mudar a política, Bruno Musa. Na comissão especial da Câmara dos Deputados, na última quarta-feira, foi celebrada esta união. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, chegou a questionar a existência de tribunais para tratar de questões eleitorais e as verbas destinadas a estes tribunais. Além disso, Gleisi ainda afirmou que a Justiça tem aplicado multas impraticáveis a partidos. As mesmas críticas à Justiça Eleitoral já foram feitas pelo ex-presidente Bolsonaro e aliados. Lembrando que a PEC da anistia concede o maior perdão da história às siglas e flexibiliza as cotas eleitorais. Elaine Keller, unidos contra a Justiça Eleitoral? Pois é, né? E aí eu digo para você que está em casa, vocês ficam aí, às vezes com discurso de ódio na internet, né? Defendendo um lado, defendendo o outro, batendo até na gente que está aqui na televisão. Vocês estão vendo? PT e PL se juntam quando há interesse entre eles. Então, assim, não perca, não se desgaste não tenha político de estimação, não vale a pena. Porque é o seguinte, essa PEC da anistia, ela é a coisa mais indecente que eu já vi na minha vida. Porque, assim, as cotas, elas são necessárias. A gente tem um pacto global na ONU, uma agenda que tem que ser cumprida pelos países até 2030, que fala de igualdade de gênero, de espaço para as mulheres na política, né? Então, quando a gente fala em anistia, a gente está falando que os partidos não vão ter mais obrigação nenhuma com as mulheres, não vão ter obrigação mais nenhuma com os negros, né? Então, é muito triste a gente ver aí, inclusive, os opostos, né? Os extremos opostos se juntando para defender uma PEC dessa. Olha, isso é a coisa mais deplorável que eu já vi. Agora, meu querido Daniel José, argumento. A Elaine Keller fala dos opostos, dos extremos opostos. Supostamente. São tão opostos assim? É bem supostamente opostos, Capês. A questão é o seguinte, né? Tem uma coisa da fala da Gleisi que eu concordo, coisa rara, tá? Mas tem uma coisa. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem um Tribunal Superior Eleitoral. Em outros países, quando existe, ele só existe em ano de eleição, né? O orçamento do TSE hoje no Brasil passa de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais para um ano como esse que não tem eleições. Então, realmente, e do meu ponto de vista, não faz sentido esses tribunais específicos, como o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Trabalhista e por aí vai, né? Agora, a ideia de anistia é uma coisa inacreditável. Por quê? Porque a anistia nada mais é do que uma tentativa de buscar um calote justificado pelas multas que os partidos estão recebendo e não estão pagando, e não querem pagar. A multa existe por quê? Porque tem leis que são vigentes que não são cumpridas. E leis desenhadas por quem? Por eles mesmos. Então, assim, é uma loucura. Assim, enquanto que a gente deveria estar caminhando para um país com maior transparência e governança dos partidos, porque eles usam o nosso dinheiro, e não é pouco não, são centenas e centenas de milhões de reais anualmente usados do nosso dinheiro para que esses partidos existam e trabalham pelo Brasil, a gente, no final de contas, tem representantes em Brasília discutindo o oposto, como reduzir transparência, como piorar a governança, como, no final de contas, se juntarem, e como você bem disse, Capês, na verdade, né, a Elaine disse, quando os opostos têm um interesse comum, eles se juntam, e eles se juntam mais ainda se esse interesse comum for contra o interesse do povo. Exatamente. Agora, meu querido mano, o Tribunal Superior Eleitoral baixa muitas resoluções. O CNJ também baixa muitas resoluções. Já dizia e ensinava Saulo Ramos que resolução é o ato de quem resolve. Então, tem resolução que vale mais do que lei. Ou seja, o Congresso Nacional não pode aproveitar também, fazer nessa reforma eleitoral, trazer para si a fixação de regras para evitar esse tipo de coisa, depois ter que correr atrás de anistia e passar essa vergonha. Mas olha, de que adianta trazer para si a construção das regras se quando eles constroem as regras, eles não cumprem as regras que eles construíram. Depois, eles
pegam a consequência do descumprimento das regras que eles mesmos desenharam e dizem, não, isso aqui também não vale. Que é o caso da PEC da anistia. Então, não adianta ter regra. E aí, eu acho que é importante dizer o seguinte, não importa qual é a sua opinião pessoal sobre cota para mulher, negro ou qualquer coisa do tipo. O que está em jogo é o seguinte, as regras que disciplinam a atuação dos partidos e a atuação nas eleições devem valer, ou seja, é um jogo, a democracia é um jogo, onde ganha quem tem mais voto. Mas existem as regras. É preciso ter alguma regra. Você pode não concordar com essa regra e ter uma posição de, deveriam ser outras. Vamos discutir uma reforma eleitoral. Ok. Mas o ponto é, enquanto as regras estiverem em vigor, elas precisam ser cumpridas. A PEC da anistia é um escândalo, porque o que ela diz é o seguinte, quem seguiu a regra foi um otário. Nesse jogo da democracia, um perde e outro ganha. Será que só o povo que perde, então? Pois é, né? Parece um jogo de somar zero, né? E emenda a pergunta, a anulação da Lava Jato também é uma anistia dada pela Justiça? Essa é outra brincadeira de mau gosto que foi colocada, um tapa na nossa cara, que foi, assim, um desgosto tremendo, né? Mas acho que foi colocado tudo muito bem por todo mundo, nesse lado, acho que todo mundo alinhado. Eu só completar o que o Mano falou, que ele falou que não adianta ter regra. No Brasil, a gente vive, até antes de eu começar a me inclinar mais em política, economia, que é a minha área, mas aquela sensação, mesmo como leigo, alguns anos atrás, era que não adianta nada ter uma regra, porque no Brasil sempre tem um jeitinho para escapar dessa regra e vão criar um jeitinho. Então, mesmo quando aparece alguma decisão judicial, você fala, não, mas tranquilo, vai mudar. No seu, assim, sozinho com você mesmo, te dá essa impressão. E eu acho que tudo isso mostra o país que a gente está vivendo. Impunidade, insegurança. Como é que o Datena fala? Quem? O Datena, como é que ele fala? Não sei. Só no nosso, não é isso que ele fala? Ele fala. É isso aí. Mas também tem um argumento. Essa anistia, dizem que foi em razão de multas exageradas aplicadas pela Justiça Eleitoral. Isso não é uma justificativa? Não, porque eles descumpriram as regras. E eles mesmo fizeram. criaram. Eu concordo com o Mano. Se você não concorda com a regra, a gente pode ir lá e discutir e mudar as regras. Mas se essa regra está lá e eles definiram e aí eles não cumprem, porque quando eles são punidos eles não cumprem, esse é o Brasil. É um descaramento, né? É que não adianta, né? Assim, não adianta. O duro é que não dá nem para saber para onde ir. Essa insegurança que eu falei, a gente está sempre com uma venda nos olhos. A gente vai reclamar para quem? Como é que resolve isso? Não tem como. Mas aí é que tá. É por isso que cada vez mais a gente está vendo a Suprema Corte ter tanto holofote em cima dela. Porque o Congresso não está fazendo o seu dever. Ele não legisla matérias que tem que legislar e quando legisla mal ou a favor dele mesmo. E aí mas isso não significa que o outro lado também tem que mandar no país, aí né? acaba alguém... Um pouco que acerta, vai lá e o STF ainda piora. Elaine Keller, você que tem, às vezes, informações de bastidores, se o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional essa PEC da anistia, como estão unidos PT e todos os outros deputados, você acha que pode ter uma reação? Por que o Poder Legislativo poderia ser o mais forte ou o mais fraco de todos eles? Porque ele é fragmentado em vários partidos, um contra o outro. Será que há um risco do Supremo Tribunal Federal anular esta PEC e isso gerar uma reação? Não duvido que anule. Agora, a reação, na verdade, assim, o que a gente pode esperar aí de reação? Porque a gente já tem aí a população, a grande mídia já está batendo muito e criticando muito essa PEC da anistia, né? Então, não sei nem se se o próprio Congresso vai levar isso adiante, porque a visibilidade que isso ganhou é muito grande. Essa PEC já foi e voltou não sei quantas vezes, ela está sendo rediscutida agora. Agora, que se ela chegar, se isso for para a Suprema Corte, eu acho que ela vai declarar inconstitucional, eu não tenho dúvida. Mesmo sendo